Primeiramente, boa tarde, agradeço muito aqui da gente poder estar participando aqui com vocês dessa edição da Fenix. Estamos muito orgulhosos aqui de poder participar e vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui das soluções que o consórcio BB tem e principalmente aqui para as questões de energias renováveis, né? O consórcio ele vem sendo uma solução cada vez mais procurada pelos clientes, o próprio mercado de consórcio como um todo crescendo a cada ano na ordem aí de 2 dígitos, e muito desse crescimento se deve ao fato da gente perceber uma mudança até no comportamento do cliente, né, que passou a ficar um pouco mais planejador, né, até por conta dos efeitos pós-pandemia. A gente percebe o cliente como um todo, o consumidor como um todo no país, mais atento à comparação de custos, se planejando mais, tendo uma preocupação um pouco maior com o planejamento familiar e com o planejamento das suas aquisições. E aí, nesse sentido, o consórcio ele acaba sendo uma excelente oportunidade, uma excelente alternativa para atender essas demandas, já que ele atende para esse cliente que acaba se planejando um pouquinho mais, ele acaba tendo um custo bem menor do que outras opções de financiamento ou de parcelamento. Então, falar um pouquinho aqui do produto da BB Consórcio como um todo, né? O consórcio do BB em grandes números, a gente conta aí com mais de 1.200.000 cotas ativas de consórcio, e administra uma carteira acima de 61 bi. Né? O que isso aí significa, isso em grandes números? Né? Essa carteira girando, ela possibilita aí vendas cada vez maiores e também a possibilidade de utilização da carta de crédito. A gente pega aqui o ano 2020 como exemplo, mais de 12 bilhões pagos, injetados diretamente na economia, através de pagamentos de carta de crédito para aquisição de bens. Esses números, por si só, eles significam uma diversidade maior de grupos, onde o cliente entrante ele se beneficia dessas características de um grande porte de uma administradora de consórcio, porque quando ele está entrando, ele tem várias opções de grupo à sua disposição. Ele pode escolher por um grupo com prazo maior, um grupo com prazo menor. Se o que é interessante para ele de repente, um grupo que já esteja mais maduro, com lances mais baixos, ele tem essa possibilidade de escolher. Se de repente, o que é mais interessante para ele é um grupo no início, já que ele não está com não está com tanto imediatismo assim, ele pode esperar um pouco mais, e de repente ele pode contar com a sorte de ser sorteado, contemplado por sorteio. Enfim, ele tem uma gama de produtos muito maior, uma gama de grupos, né, com várias características totalmente distintas uma das outras, que isso possibilita que ele tenha grupos com maior poder de contemplação, menores lances, e isso aí se reflete também num custo final menor para ele. Ou seja, com essas características, a gente consegue chegar a uma marca de 34 mil em média, 34 mil contemplados por mês. E isso é muito bom no sentido de que novos clientes que queiram entrar já têm também essas características aí a seu dispor. Falando um pouquinho aqui das energias renováveis, né, esse produto ele pode ser adquirido através de cartas do segmento de bens móveis. A BB Consórcio ela é uma das poucas administradoras no mercado que trabalha com todos os 6 segmentos autorizados pelo Banco Central. Imóveis, serviços, eletrônicos, e esses 3 segmentos aqui que a gente está falando de automóveis, motos e tratores e caminhões, esses 3 segmentos eles fazem parte de um único segmento à luz do Banco Central para a utilização de carta, que é o segmento de bens móveis. Então, apesar da carta de crédito ficar referenciada, de repente, a uma moto ou a um automóvel, a utilização dessa carta ela pode ser tanto para moto, quanto para automóvel, como para pesados, como para máquinas e equipamentos, máquinas agrícolas, enfim, uma infinidade de opções que o cliente pode utilizar essa carta de crédito. E aí, quando a gente fala de energia renovável, de uma energia de placas solares para um sistema de energia solar, a gente se enquadra aqui em máquinas e equipamentos novos, de médio e grande porte. E aí esse cliente consegue ter
todas as características dos produtos diversos, né, dentro desse segmento, como, por exemplo, né, grupos que vão até 120 meses de duração, como, por exemplo, opção de pagamento mensal, semestral ou anual, tudo isso com a carta sendo referenciada e atualizando o poder de compra dele a cada ano. Caso ele não seja contemplado, essa carta ela vai sendo reajustada dependendo do índice que ele escolheu ali na entrada. E aí o principal, né, o mais atrativo de todos é o preço, né? O cliente ele pode contar com a aquisição de um produto, independente do seu valor. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui até algumas simulações, essa aquisição com taxa de administração, quando a gente mensaliza essa taxa de administração, chegando aí a um patamar mínimo de 0,11 ao mês. Tá? Então, o cliente que se planeja, que encontra no consórcio uma alternativa para realizar a sua aquisição, ele acaba tendo um custo final muito menor do que em outras opções de financiamento. E aí, as opções que ele tem dentro das soluções para aquisição de energia solar, elas vão desde uma pequena placa de energia solar, um pequeno sistema de energia solar residencial, e aí a gente está falando de um custo aí de R$20 mil, por exemplo, até grandes projetos, né, que aí a gente está falando de viabilizar a aquisição de uma fazenda, por exemplo, que passa de milhões de reais, né? Então, tanto para aquisições de projetos residenciais, projetos rurais, um sistema comercial onde o cliente queira montar sua usina, sua mini usina, ou até sistemas autônomos, independente do valor, com a possibilidade do cliente adquirir várias cartas e juntar essas cartas para aquisição do bem. Isso possibilita que ele tem acesso aí a um portfólio até um pouco maior do que ele consegue enxergar numa própria carta, numa única carta. E aí, trazendo aqui para vocês, para a gente tangibilizar um pouco melhor, né, o que esse custo menor significa, né? Falando um pouquinho mais do produto, né, esse 0,11 aí, o que ele pode trazer de benefício além disso. O baixo custo financeiro, que a gente já falou, né? Não necessidade de ter um seguro do bem. Esse cliente ele pode ser contemplado de duas maneiras, né? Ou ele pode aguardar o sorteio, ele pode a cada mês ser sorteado, ter a possibilidade de ser sorteado, ou ele pode também antecipar algumas parcelas através do lance. E aí, dependendo do grupo que ele entrou, né, como a gente falou ali anteriormente, uma gama enorme de grupos em diversos estágios, ele vai ter a possibilidade também de adquirir grupos onde já estejam mais maduros e o patamar de lance já estejam mais baixos. Através do lance, ele pode ser contemplado também, caso a oferta de lance que ele tenha dado seja uma das maiores ali na Assembleia. O prazo a gente já falou, né? Diversos grupos em diversos momentos de vida ali, chegando até 120 meses de prazo, diversidade de prazos e valores, como a gente utiliza aí 3 segmentos diferentes, tanto de auto quanto de moto, como de trator. Qualquer carta de um desses 3 segmentos, o cliente pode estar utilizando para adquirir um sistema de energia solar. E as opções aí de pagamento mensal, semestral ou anual. Para a gente poder dar um exemplo aqui de como que ficaria esse custo para o cliente, a gente pegou um caso simples aqui, já bem comum, né? Por exemplo, uma conta de energia elétrica que gira aí em torno de R$1.000 por mês. Para suprir essa demanda de energia, seria aí um sistema de mais ou menos uns R$50 mil. A gente fez uma simulação aqui com uma carta de R$56 mil, uma carta do segmento de automóveis, já iniciado esse grupo, iniciou com 100 meses e agora faltam 95 meses. O cliente ele entra nesse grupo em andamento e tem aí os seus 95 meses, a primeira parcela seria de R$710, né? Se ele continuar pagando esse valor sem ser contemplado, ele vai até o final com os devidos ajustes do índice que ele escolheu para estar sendo referenciado.
mas se ele optar, por exemplo, por dar um lance, né? A gente simulou aqui um lance, uma antecipação aí de 28 mil, 50% do valor da carta. Após o lance, essa parcela ela já reduz para 411, e aí quando a gente compara com o custo que ele tinha antes dessa aquisição, que era de R$ 1.000 da conta de energia elétrica, a gente chega numa redução aí mensal aproximadamente de R$ 540. Fazendo um outro paralelo aqui, uma outra simulação aqui já para um sistema um pouco mais robusto, para um custo de energia, uma conta de energia elétrica em torno de 10 mil por mês, o que a gente projeta aqui seria um sistema para suprir essa necessidade de geração de energia em torno de R$ 500 mil. Então, o cliente ele pode optar, por exemplo, por uma cota de trator, com o prazo, a simulação que a gente pegou aqui, um prazo de 84 meses, aí o que fica melhor aqui para o cliente é o custo, né, que é muito baixo, a taxa de administração de 0,15 ao mês. Então, seguindo o mesmo racional ali, a primeira parcela de 6.900, mas depois do lance que ele der, a gente simulou com o lance aqui de 275 mil, essa parcela cai para 3.591, e aí ele tem essa redução frente ao custo que ele tinha anteriormente, em torno aí de quase R$ 6.000 por mês. Bom, pessoal, tentei ser bastante objetivo aqui, trazer todas as características do produto, uma simulação para tangibilizar aqui para vocês exatamente aqui em valores o que seria na prática, né, a representatividade da aquisição de placas solares com a alternativa do BB Consórcios. E a gente fica à disposição, o produto ele é disponível para contratação de clientes do BB ou não clientes do BB, e através do site que está na tela, esse cliente consegue fazer todas essas simulações e adquirir o consórcio. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Um grande abraço.